Olá, filósofos, tudo bem? Eu gostaria de fazer uma videoaula fazendo um aprofundamento sobre as origens da palavra hermenêutica e um pouquinho sobre a alegoria antes de começar a aprofundá-la. É, essa, o que eu tenho percebido é que ainda está um pouco confuso a ideia de alegoria, então eu quero tentar ajudar um pouquinho vocês, tá bom? Bom, então, ao invés de eu usar aquele PowerPoint, que eu já fiz aquela aula sobre ele, eu vou usar o Padlet, né? Aquele Padlet que a gente conhece, né? Aquele Padlet que você já conhece aí que eu deixei disponível, né? Hermenêutica, aula 1, eu vou utilizar esse Padlet como base para poder explicar. Bom, então é o seguinte, nós temos várias funções da linguagem de forma geral. Quando se estuda a linguagem, você pode estudar a linguagem de diversas formas, né? Você pode estudar a linguagem por meio da sintaxe, tá? Por meio da sintaxe. Você pode estudar a linguagem pela semântica, pela pragmática e pode estudar pela hermenêutica. Só que tudo isso são estudos da linguagem e não da filosofia da linguagem, né? Então você vê a sintaxe, a estrutura lógica da linguagem, né? A semântica, a relação símbolo, significado e realidade. A pragmática, o uso da linguagem, e a hermenêutica, a ideia de interpretação, tá? Então, essas aqui são funções da linguagem. A hermenêutica pertence a uma função da linguagem, tá? A hermenêutica pertence à função da linguagem também. O que nós estamos estudando é como que a hermenêutica vai nascer, quais são os campos de atuação da hermenêutica, né? Ela vai nascer dentro da linguagem, ela vai passar por vários campos, teológico, jurídico, gramatical, até voltar para uma filosofia da linguagem, tá bom? Então, aqui nós estamos dizendo que a hermenêutica faz parte, ela nasce no estudo da linguagem, tá bom? Beleza. Bom, uma introduçãozinha então, né? A palavra hermenêutica, né? Como nós vimos, a palavra hermenêutica ela só aparece para nós ocidentais como hermenêutica ou latinizada, né? No século XVII com Dannhauer, né? Então, a palavra hermenêutica, como a hermenêutica, ou seja, como um substantivo que vai significar interpretação, só vai aparecer no século XVII. Antes disso, não existe uma palavra que defina a, as técnicas de interpretação. Usávamos a palavra interpretar. Bom, de forma geral, né, de maneira geral, não se tem uma definição padrão sobre hermenêutica. Porém, a gente acostumou, e aí eu estou partindo de Grondin, né, Jean Grondin, que é um cara que tem bastante renome nessa área, e o próprio Schmidt também utiliza isso, que são dois teóricos importantes. A hermenêutica, de modo geral, é a teoria da interpretação. Atenção, gente. É, uma coisa é a prática da interpretação, uma coisa é o que você vai fazer para interpretar. Então, por exemplo, se você vai interpretar um texto, o que você vai fazer? Você vai ler o texto, você vai pegar um dicionário, seja filosófico, seja de português, né? Você vai fazer vários recursos para chegar a um fim que é a interpretação, compreender bem o texto. Agora, se esse conjunto de práticas
né? Ler o texto pela primeira vez, ler duas vezes, pegar um dicionário. Se isso pudesse se tornar, sistematizar e tornar uma teoria, isso se tornaria uma hermenêutica. Então, ou seja, a hermenêutica, ela não é a prática da interpretação. Por isso que a hermenêutica não é igual à interpretação. A hermenêutica é a teoria que explica como fazer a interpretação, tá? Então, a hermenêutica nunca é prática. A hermenêutica, toda vez que a gente falar de hermenêutica, nós não estamos falando da interpretação em si mesmo, do ato interpretativo. Nós estamos falando das teorias, dos fundamentos, das regras da interpretação, tá? Por exemplo, quando vocês forem estudar teologia, existe uma grande hermenêutica teológica, né? Eles, apesar da teologia utilizar a palavra hermenêutica para um sentido muito específico, mas na verdade existe uma grande hermenêutica teológica que tem duas partes: a exegese, vamos dizer assim, o primeiro acesso ao texto, e depois a atualização desse texto, né? Esses dois movimentos formam a grande hermenêutica teológica, né? Alguns teóricos, né, chamam a hermenêutica de atualização do texto, né? Trabalha a hermenêutica como mera atualização do texto, mas na verdade a hermenêutica ela é o fundamento de toda a regra, de toda a princípio de uso interpretativo. Bom, então eu espero que fique bem claro. Hermenêutica não é interpretação. A interpretação é o ato de você compreender. É tudo que você faz para compreender. A hermenêutica são as regras que sistematizam este ato. Perfeito? Beleza. Então, a interpretar é a percepção ou a identificação de algo estranho no texto. Então, o que essencialmente significa interpretar? A palavra interpretar significa dizer o seguinte: quando você fala eu vou interpretar o texto, é porque o texto tem alguma coisa estranha nele. O texto tem uma coisa não familiar nele. O texto tem o que a gente fala de ele tem um equívoco, ou ele tem uma má formação de significação. Né? Então, poder dirimir o erro, poder estancar o erro, poder compreender perfeitamente o texto, isso é interpretar. Então, a interpretação tem a ver com os problemas de compreensão, tá? Então, por exemplo, a interpretação não está ligada, por exemplo, à verdade do texto. O texto é verdadeiro, não é verdadeiro. Isso não faz parte da hermenêutica. A hermenêutica não se preocupa em saber se o texto é ou não é verdadeiro, ou se é verdade aquilo que o filósofo fala. Podemos falar sim se aquele texto é daquele autor. Esse texto foi. Ou então saber se uma mensagem foi fiel ao autor. Isso sim, tá? Essa veracidade no sentido de fidelidade à mensagem, sim. Mas saber se isso é verdade ou não, por exemplo, você vai pegar um texto de Santo Agostinho, vai ler e vai dizer, e vai interpretar e vai dizer, a minha interpretação disse que Santo Agostinho tem razão sobre todas as coisas. Não, não é isso que é a interpretação, a finalidade dela não é essa, a finalidade dela é fazer com que você entenda a veracidade da palavra de Santo Agostinho. A partir de que você interpretou Santo Agostinho, aí você pode fazer análise gnosiológica ou epistemológica, que é saber se isso é verdade ou não, tá? Então, ou seja, a hermenêutica, ela é uma teoria da interpretação, e a interpretação é o ato de você fazer desaparecer o equívoco. Então, a interpretação é a percepção, a identificação de algo estranho e imediatamente fazer com que esse algo estranho se torne familiar. Ou seja, é você observar que dentro do texto tem coisas que não parecem tão claras, ou que soam como equívocos, ou que alguma coisa não está tão legal assim. Então a interpretação ela tem esse papel de primeiro identificar aonde está vamos dizer assim, o estranho, né, o estranhamento daquele texto,
percebeu o estranhamento, então agora eu vou criar métodos para poder desfazer aquilo lá, né? A hermenêutica, durante muito tempo, ela foi vista como uma atividade secundária, né? Durante muito tempo, as pessoas achavam que a hermenêutica era uma espécie de um apagar-fogo, que você entendia um texto e depois, se você precisasse, você interpretaria o texto, né? Somente no século XX é que a hermenêutica ela deu um boom e hoje a gente percebe que praticamente toda vez que lemos, interpretamos. Não há como não ler sem interpretar. Tá? Bom, isso então é uma rápida introdução sobre a questão da hermenêutica, né? Eu vou para mais alguns tópicos aqui. Bom, tipos de hermenêutica, como eu falei, a hermenêutica ela tem vários campos. Então, por exemplo, tem a hermenêutica jurídica, né? Hermenêutica legal, ou seja, a gente vai perceber que a hermenêutica, quando ela nasce, ela tem um campo específico, mas ela começa a alargar os campos, porque a própria linguagem permeia vários campos. Então, você tem, e aí eu estou falando de hermenêutica, não estou falando de prática de interpretação, estou dizendo que existem métodos, técnicas de interpretação próprias do direito, né? Existem regras, princípios, critérios próprios para a interpretação de textos do direito. Então, quando falamos de hermenêutica jurídica, estou falando de um corpo teórico, uma doutrina teórica que permite interpretar textos jurídicos. Aí eu falei da grande hermenêutica bíblica, né? Que hoje em dia existem várias hermenêuticas bíblicas, né, várias teorias, mas eu estou pegando uma mais clássica, que é aquela que a gente chama de histórico-crítica, onde você tem primeiro a exegese e depois a atualização dessa exegese, que alguns chamam disso de hermenêutica, mas na verdade você tem uma grande hermenêutica geral para isso aí. Você tem uma hermenêutica filológica, que é meramente linguística, ou seja, é simplesmente você se debruçar sobre a origem das palavras, a composição das palavras, as significações das palavras. Então, ou seja, é uma técnica de você aprofundar nas gêneses das palavras, né? E aí você tem também a hermenêutica filosófica, que é o nosso campo, né? Ou seja, o que nós vamos ver é como é que a hermenêutica surge, quais são os campos que ela aparece, e depois como que ela vai para a filosofia. Então nós vamos fazer esse movimento dentro do nosso curso de sair da origem da hermenêutica, mostrar quais são os campos possíveis da hermenêutica e depois mostrar como que hermenêutica e filosofia se tocaram. Inclusive tem um texto meu que foi aprovado agora pela Multitemas sobre a aproximação entre filosofia e aproximações entre filosofia e hermenêutica. Quando tiver publicado eu vou mandar para vocês, tá bom? Bom, mais um ponto aí para a gente não se perder aí nas coisas, né? Vamos deixar esse ponto para uma próxima aula. A gente aqui eu vou precisar dialogar um pouco mais. Então essa é a primeira parte então desse aprofundamento sobre a hermenêutica. Valeu.